Então veja, esse aqui é engenheiro eletrônico da Petrobras de 2014. Veja aí a questão 30. As figuras abaixo apresentam dois circuitos, 1 e 2, que são diferenciadores. Diferenciador é, já na sua cabeça, aquele circuito que produz, né, na saída uma derivada da tensão da entrada, variação da tensão da entrada. Você talvez lembre que se você trocar a posição daquele resistor, daquele capacitor, ele vira um circuito integrador. Então, olhando primeiro aí, ó, um capacitor na entrada e um resistor na realimentação, e depois colocado um resistor junto com um capacitor em série, mantendo o restante igual. O circuito é um diferenciador tradicional, simples, apresentando certas deficiências, tais como instabilidade de ganho e sensibilidade a ruídos. O circuito 2 é mais aprimorado, e ele é inserido um resistor na entrada que minimiza certas imperfeições encontradas no circuito diferenciador básico, o que lhe traz vantagens. Comparando esses dois circuitos, constata-se que... Então, vou falar algumas coisas sobre esses circuitos. Vamos obter a função de transferência desses dois circuitos, que é a principal ocupação desse tipo de circuito codificador operacional. Em prova de concurso, o que você tem que fazer, em geral, quase sempre, é olhar para ele e dar a função de transferência. Certo? Então, vamos lá. Nós substituímos capacitor indutor por impedância complexa, então isso aqui vira 1 sobre SC, né? Ou 1 sobre J ômega C. E aqui também. E eu uso aquelas relações do amplificador operacional ideal, que a impedância de entrada aqui é muito alta, portanto as correntes aqui são quase zero, e que como a saída é um número muito alto, 200 mil, 300 mil vezes a diferença das entradas, a realimentação acaba forçando que essa diferença de potencial aqui seja quase nula. Então a tensão que aparece aqui é praticamente zero. A mesma coisa vale aqui. Então, como a impedância de entrada é muito alta, quer dizer que aqui não entra corrente quase nenhuma, toda corrente que entrar aqui sairá para lá. Toda corrente que passar aqui sairá para cá. Se eu fizer, então, essa igualdade das correntes por uma lei de Nossa, então essa corrente que passa para cá é a tensão dividida pela impedância, só que a impedância do capacitor é 1 sobre SC. Isso é igual a corrente que passa para lá, então é a tensão aqui menos a de lá, 0 menos VO, dividido por aquela impedância lá, que é só R2. Então isso aqui me dá que a tensão na saída é, veja, 1 sobre SC, já estou dividindo por 1 sobre SC, é o mesmo que multiplicar por SC. Né? Então fica menos R2 vezes SC VI. Então você tem uma constante, isso aqui dá uma constante, é menos R2C, vezes a multiplicação por S. Laplace multiplicar por S é derivar. Certo? Então essa é a função de transferência desse amplificador operacional, desse circuito com amplificador operacional mais simples aqui. Se você puser a saída sobre a entrada, é menos RCS. Veja que R2CS. Veja que é uma função de transferência sem nenhum polo e com um zero em zero. Quer dizer, quando S é zero, dá zero. Então, a função de transferência aqui, do ponto de vista de resposta em frequência, ela faz assim, né? No diagrama de Bode, se você puser a frequência aqui e o módulo de V, o módulo da saída, ela é crescente com 20 dB por década. Né? Porque ele não tem nenhum polo, não está caindo, e tem um zero em zero, começa a subir 20 dB por década. Então, com um sinal invertido aqui, com menos, então isso aí é com defasagem de 180, que reduz, que aumenta por causa do zero. Então, você vai notar algumas coisas sobre essa função de transferência. É verdade que ele é mais sensível por duas razões. Primeiro, como ele tem uma resposta que aumenta com a frequência, pequenos ruídos vão ser amplificados. Então ele é muito sensível a ruído, esse circuito. Tá? Então se entra um sinal ali, ele vai produzir a derivada, a variação desse sinal, ele vai produzir um sinal em que o ruído é aumentado. Isso é coerente com a própria definição de derivada. Se você imagina lá, se você tem um sinal desse tipo, a derivada é algo aqui assim, né? Subindo, descendo. Mas se esse sinal tem um ruidinho, uma pequena oscilação, ruído de alta frequência, a inclinação dessa curva ela é positiva, negativa em cada pedacinho. Então isso aqui vira
Um sinal muito ruidoso. Então, por própria definição, a derivada amplifica muito o ruído. Na prática, nos circuitos de processamento de sinais e nos circuitos de eletrônica e filtro em geral, você não quer fazer a derivada de verdade daquele sinal que está ali. Você quer ignorar esses ruídos. Então, você quer um operador de derivada que funciona numa faixa de frequência em que faz sentido fazer a derivada. Estou estudando certos fenômenos que têm uma certa velocidade esperada, uma certa frequência esperada, eu quero a derivada desses fenômenos. Então, um amplificador, um diferenciador puro montado desse jeito, ele, apesar de ser matematicamente o que se quer de uma derivada, ele não é exatamente o que se quer na aplicação de eletrônica. Já o outro tenta contornar esse assunto, essa questão, fazendo uma diferença um pouquinho diferente. Vamos olhar para ele. Se eu fizer aqui a mesma relação de que a corrente, toda corrente que vem para cá é a que vem para cá, eu repito, esse tipo de procedimento é quase sempre que tem circuito computador operacional. Então eu tenho aqui a tensão menos essa tensão aqui, menos essa dividido pela impedância, então é VI menos 0 dividido por R1 mais 1 sobre SC, igual a corrente que sai para lá, portanto 0 menos V0 sobre R2. Então agora, se eu isolar a tensão da saída, menos R2 dividido por R1 mais 1 sobre SC vezes VI. Vou colocar de uma forma mais bonitinha isso aqui. Multiplica por SC numerador e denominador, menos R2CS dividido por R1CS mais 1 VI. A função de transferência do outro, então, vou só isolar aqui, né? A função de transferência da outra configuração, da mais simples, como ele falou, é isso aqui, ó. Menos R2CS. E essa daqui é menos R2CS sobre R1CS mais 1. Então, isso daqui tem um polo, não tem só um zero. É óbvio que a resposta em frequência desse circuito, se você pensar lá na forma de desenhar respostas em frequência, com o avanço da frequência em log, isso aqui tem um zero em zero, né, porque é o numerador, e o numerador é igual da outra forma, então ele começa subindo, mas lá em menos 1 sobre R1C, ele tem um polo. E aí, com o zero sobe 20 dB por década, lembra? Quando está fazendo resposta em frequência, e com o polo desce 20 dB por década. Então, depois, na frequência desse outro, ele começa a não subir mais na frequência de 1 sobre R1C. Então, se eu ajustar esse R1C para fazer isso, uma certa diferença, a partir de um certo momento, o que vai acontecer é que esse circuito ele funciona como, em termos de frequência, como um diferenciador até uma certa frequência, e depois ele funciona como um ganho constante, não amplificando mais os ruídos a partir de uma certa frequência acima desse valor 1 sobre R1C escolhido. Então, basta ajustar o valor desse resistor R1 e, consequentemente, do C, então você ter um derivador que funciona com um ruído menor. Uma outra questão que também torna essa configuração mais robusta é a seguinte: aquele diferenciador original, além de amplificar o ruído, ele acumula erro estático. Se a entrada oscila, positivo ou negativo, mas tiver um pequeno valor médio diferente de zero, ele também... esse valor vai ser consumido. Aqui, esse valor pode não ser consumido. Certo? Esse valor pode não ser consumido se tiver um pequeno valor zero diferente de zero em certas frequências. Mas como isso aqui já está numa frequência mais alta, essa diferença não causa grande problema. Isso vai causar problema lá no integrador. Então, esse diferenciador da esquerda ele é didático, ele é coisa de livro, né? E ele mostra, ó, tá vendo como é possível construir um circuito computador operacional que faz a derivada? Mas na prática, geralmente você faz algo mais parecido com esse dois.
porque ele funciona como diferenciador até uma certa faixa. Vamos olhar as alternativas. O ganho do circuito 1 independe da frequência e é muito estável. O ganho do circuito 1 varia completamente com a frequência. Vai aumentando indefinidamente. Você vai quando S ali, ó, troca S por J ômega. Conforme aumenta o ômega, o ganho disso aí vai aumentando linearmente. Então, ele não é muito estável, ele aumenta linearmente. Ele não independe da frequência. O ganho do circuito 2 estabiliza-se em R2 sobre R1 quando a frequência tende para zero. Olha lá. Quando eu fizer S tendendo para zero, nesse circuito aqui, ó, a frequência, ele de fato estabiliza esse ganho do circuito quando a frequência aumenta. Se eu fizer a frequência muito alta, você vai ficar um S muito alto, eu vou cortar C com C, menos R2 sobre R1. Então ele estabiliza em R2 sobre R1 quando a frequência tende para o infinito, não quando a frequência tende para zero. É só fazer o limite aqui, ó. Quando o S tende a um número muito grande, fica esse número R2 sobre R1, e o 1 fica quase nada perto desse número muito grande, então corta o C, que é igual menos R2 sobre R1. Mas quando tende para zero, isso aqui tende para zero também. Se eu puser 0 sobre 1, é 0. Então, C, o circuito 2 comporta-se como um amplificador logarítmico em altas frequências. Né? Em altas frequências, ele comporta como um ganho constante. Certo? Um ganho constante apenas. O circuito 2 necessita de um inversor na entrada para se diferenciar, caso contrário é considerado um ótimo atenuador. Não, o inversor na entrada vai servir só para trocar o sinal. Certo? Só para trocar o sinal. A frequência de corte no circuito 2 é dada por 1 sobre 2 R1C. Logo, se a entrada for aplicada de frequência F, para F menor que o corte, o circuito ficará funcionando como um inversor. E para F menor que o corte, funcionar como um diferenciador. Foi exatamente isso que nós falamos aqui. Até uma certa frequência ele está funcionando como um diferenciador mesmo, ele está derivando, que é essa daí, ó, 1 sobre R1C em hertz ou em radianos, em radianos, ou em hertz 1 sobre 2π R1C, eu divido por 2π para passar de radiano para hertz. E acima dela ele vai tender a ficar constante, então ele vai funcionar como um ganho só. Só que como esse ganho tem um sinal de menos na frente, ele está dizendo que é um inversor. Então, a alternativa correta é aí.